Como é que é, pessoal do YouTube? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Boss Garage. Hoje ainda não tenho assim muita noção do que é que eu vou fazer, mas para quem anda a acompanhar aqui o meu projeto, eu ando a montar o carro. Para quem ainda não viu, no último vídeo e no outro eu já andei de carro e já meti o carro a trabalhar. Por isso, se quiserem ver o carro a andar, é só irem mesmo ao último vídeo. Agora eu vou começar por tirar o Rocket Bunny, porque eu ainda não tenho jantes alargadas, espaçadores não vai funcionar porque os pernos são pequenos, então não tem como meter as jantes para fora agora. E então vou retirar só as fenders do Rocket Bunny de um lado e do outro. Vou também tirar ali o guarda-lamas para poder aparafusar aqui a porta, porque eu esqueci-me de colocar a porta antes disto, eu não sabia que era necessário colocar. A lente está aqui um bocado suja. Ok. Depois disso, vamos ver o que é que tem aí para fazer, mas ainda falta colocar em algumas peças, como a colar atrás o plástico. Também falta colocar a linha. Para quem viu no último vídeo, bem, no último vídeo eu não mostrei, só mostrei eu a andar, mas eu não coloquei a linha desde a downpipe ali do turbo até lá atrás. Está mesmo só a downpipe do turbo e os gases estão a sair lá. Se são clientes habituais, já deixem um like para o vídeo chegar a mais pessoas. Eu vou agora ligar o carro, não é? Agora vai ser o ritual. Cá está o meu trator preferido, turbo. Mas como é o meu carro, eu posso fazer, não é? Agora que já tirei aqui a fender da frente, vou chegar à porta para colocá-la aqui. Tem um pequeno problema, eu tive que tirá-la toda, porque tenho aqui um ribonete que está preso e a fender do Rocket Bunny não sai. Agora vou ver se consigo pegar na porta e levá-la para o sítio. E isto é super fácil de meter. Alinhar é que pode ser difícil, mas são só 4 parafusos, 2 em cima, 2 em baixo. E vamos ver no que é que vai dar. Novo dia, vamos retomar aqui o processo da montagem aqui do carro. Ontem houve muito progresso, só que a partir aqui das portas eu deixei de filmar. Isto aqui não foi muito fácil, como eu disse. É mesmo por causa aqui das embaladeiras de Rocket Bunny que eu tive de tirá-las. As portas não estavam a encaixar bem, por isso eu agora estou sem Rocket Bunny. E não sei como é que eu vou fazer para colocar as embaladeiras. A minha ideia era para agora ficar só com os para-choques do Rocket Bunny e ficar com as embaladeiras, tirar só mesmo as fenders e fazer aí uma coisa qualquer, principalmente para tapar isto aqui. Mas vou-vos mostrar agora o progresso, que foi bastante. Pelo menos tem aqui a porta, eu fixei os espelhos, coloquei aqui a parte de dentro. Eu não sei se dá para ver muito bem porque aqui não tem muita luz, mas isto está tudo limpinho. Deste lado dá para ver muito melhor. As portas estão muito limpinhas. E eu espero que não tenha sido só isso, não é? Porque ontem deu bastante trabalho e
e agora só estou a ver as portas montadas. Estive agora a verificar mais ou menos o carro e pelo que parece foi só as portas. É que pareceu mesmo muita coisa, porque eu tive de tirar desde as fenders da frente, tive de tirar o Rocket Bunny, tive de tirar embaladeiras, tive de tirar amortecedores e depois andei a fazer alguns detalhes, como colocar aqui o para-choques de trás seguro. Ainda não está bem seguro. Está bem seguro, não é? Mas este parafuso está para fora porque ele não encaixa mais. Eu vou ter que substituir aquele ribonete porque deve estar com a rosca moída. Andei a fazer só esses pequenos detalhes para o para-choques ficar bem seguro aqui também. Eu estava a pretender arruinar o carro, não é? Vamos ver o que é que estes stickers vão fazer para tapar aquele buraco ali. Sou eu doido o suficiente para fazer o meu novo Rocket Bunny. Rocket Bunny com stickers. A ideia que eu tive agora foi pegar aqui nestas fenders cortadas e colocá-la na fender original, que era o sítio dela, e passar os stickers por cima para ver como é que fica. Se ficar melhor que aquela, eu até provavelmente vou meter esta aqui do outro lado e ver o que é que dá. Até posso ser um pouco maluco, mas este lado aqui ficou um bocadinho menos pior do que aquele. Eu ia dizer um bocadinho melhor, mas o pessoal vai dizer, isso está uma porcaria. Está uma porcaria, mas está uma porcaria engraçada, não é? Já fiz a minha idiotice aqui, já reparei, chamem-lhe o que quiser, eu chamo-lhe a reparar. Aqui este lado, e este também, este foi aquele que eu mostrei, com a chapa. E este aqui está um bocado pior, o outro até ficou melhor, mas o que interessa é estar ali chapa e não deve voar, soar. O carro também não está circulável, eu não ando a circular com o carro, só no último vídeo que eu fiz isso. Queria ver se dá uma voltita hoje, mas vamos ver. Ainda falta colocar aqui uma cena, umas borrachas, mas nem sei por onde começar isto. Falta pouca coisa, mas das coisas que faltam eu não me organizo muito bem e acaba por ser assim. Pelo que eu estive a ver aqui, nem vou fazer nada aqui do interior. Eu vou colocar a linha de escape, é que eu só estou com a downpipe do turbo e vou colocar a linha de escape e se calhar ainda testa a minha panela da HKS. Eu ainda não mostrei em vídeo, mas eu tenho lá no Instagram, posto a tuga, sigam aí. Tem lá a minha panela, eu costumo postar as cenas um bocadinho antes. A panela já está lá há mais de um mês de certeza, mas é isso, costumo postar lá as cenas antes. Pelo que parece, nenhum macaco cabe debaixo do carro, então eu vou ter que ir à frente do carro, levantar um bocadinho com o macaco e depois com outro macaco levantar aqui na lateral. Já acabei de colocar o macaco e as pernadas, vou tentar colocar aqui a talinha direta desde a downpipe do turbo, que é aqui em baixo, até lá atrás, até o diferencial. Depois ainda preciso fazer aqui uma extensão bem para aí daqui até ali atrás para colocar a panela, porque a panela de origem tem um tubo maior e a panela de HKS é um bocadinho mais pequeno. Andei a colocar a linha e a panela com o meu pai, andámos aqui bastante tempo. A panela colocámos a original porque, como eu disse, a da HKS tem que ser feito um aumento da linha para a panela. Agora o carro está muito silencioso, até sob o turbo flatter. Vou só mostrar aqui porque quem é que não gosta de um turbo flatter? Agora até se pode dizer, dá para conversar aqui dentro. O carro
carro está a acelerar, não faz muito barulho. E agora vou mudar aqui o micro para ali para vocês ouvirem o Turbo Flutter. E deu turbo flutter, deu backfire. Nunca tinha ouvido um backfire aqui com a panela original, mas já, o carro agora está silencioso, mas quando eu puder quero colocar a panela da HQS. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Pelo menos já dá para ouvir o turbo flutter, que é uma cena que eu gosto bastante nos carros turbo. E é isso. Se não são inscritos no canal, já se inscrevam. E é pau!